Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso Evangelho de João, capítulo 19. Bem, agora nós vamos falar sobre o sepultamento de Jesus, né? O último vídeo do nosso capítulo 19. E nós vamos fazer algumas descrições, primeiramente, de José de Arimateia, relatado nos outros evangelhos. Em Lucas diz que ele era um senador, no caso um sinedrista, é citado, homem de bem e justo, que ele não consentiu, né, no conselho com a morte de Cristo, no conselho lá do Sinédrio, né? Em Mateus é dito que ele era um homem rico e, no caso, por consequência, né, influente. Em Marcos diz que ele não consentiu no conselho. Outra coisa que é importante, além da descrição de José de Arimateia, né, é dizer que em Mateus, né, relata que isso, quando ele foi pedir o corpo era quando foi caindo a tarde, em Marcos ao cair da tarde, ou seja, quando estava lá no pôr do sol já, eles tinham que fazer isso rapidamente, né, tinha que pegar o corpo de Jesus, né. Então, lembrando que esse ato de José de Arimateia ter ido lá era uma profecia para que Jesus fosse colocado, né, naquela sepultura em que ele foi sepultado, né, porque foi uma intervenção divina, pois os executados normalmente eram lançados em valas comuns. E agora nós vamos para os relatos, né, do próprio Evangelho de João, que diz que depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, ou seja, secretamente era discípulo de Jesus, por quê? Pelo receio que tinha dos judeus, ou seja, dos líderes judaicos. Então ele rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Então Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus, sendo que ele teve uma ajuda, né? É dito assim que também Nicodemos, no caso também era sinedrista também, era fariseu, né? Aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, né? Há 3 anos atrás. E então ele ajudou José de Arimateia e foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Então ele foi levando 100 libras de um composto de mirra e aloés. Era aproximadamente 100 litros, né, que é um terço de litro, seria aproximadamente 34 quilos, né, de perfume próprio para embalsamar. Um perfume caro em que apenas os ricos tinham esse acesso, nessa quantidade que foi citada aqui, né, ou não só que os ricos tinham acesso, mas que era bem caro para as pessoas mais humildes comprarem, né. Eles tomaram, né, o corpo de Jesus, envolveram em lençóis com os aromas, né, com esse composto de mirra e aloés. Em Mateus diz que esse lençol, né, era pano limpo de linho. E em Lucas diz que era um lençol de linho. Então esse lençol, né, que foi envolvido o corpo de Jesus era de linho, né, lençol limpo de linho, e foi envolvido com esses aromas, né, com composto de mirra e aloés, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. Então era costume deles fazerem um embaçamento assim. Então, no lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim. Então, lá nesse lugar, tipo, que era fora da cidade, né, Calvário, havia um jardim. E neste, né, um sepulcro novo, né, de José de Arimateia, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Em Mateus diz que o túmulo novo, né, de José de Arimateia era aberto na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, retirou-se. Então eles colocaram o corpo de Jesus nesse sepulcro novo, aberto na rocha, rolaram a pedra e retiraram-se. Em Isaías, né, haveria essa profecia, né, em Isaías 53:9, que Jesus seria sepultado no sepulcro num túmulo de um rico. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Então eles depositaram o corpo de Jesus ali, porque eles precisavam sepultá-lo logo, porque lembrando, já o sol já estava se pondo, eles precisavam fazer isso logo porque iria iniciar o sábado, e eles não poderiam trabalhar, principalmente por ser um sábado duplamente santificado. Então, por ser a preparação dos judeus já está acabando e eles terem e o túmulo está perto, né? Eles depositaram ali. Alguns acontecimentos também importantes, né? São citados em Lucas, né? Que quando eles foram sepultar, né? O corpo de Jesus naquele túmulo, naquele sepulcro, as mulheres que vieram da Galiléia com Jesus, né? É, aquelas que são mencionadas antes, né? Seguindo, viram o túmulo
e com o corpo e como, né, o corpo for ali depositado. Se eles viram Jesus sendo sepultado e colocado lá no túmulo, então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. Lembrando que elas preparariam isso, né, porque no sábado, como é dito, no sábado descansaram, segundo o mandamento. Então elas prepararam naquele dia, antes ainda de iniciar o sábado, e porque no sábado teriam que descansar, e no domingo, o dia em que elas iriam com esses aromas e bálsamos para ir lá cuidar do corpo de Jesus, como aconteceu, e chegaram lá e a pedra tinha sido removida, e Jesus tinha ressuscitado. E agora nós vamos ver alguns acontecimentos, né? Aqui, segundo Mateus e uma parte de Marcos também, sobre essa parte após a morte de Jesus, a parte do sepultamento, né? Em Mateus, é um pouco diferente de Lucas. No caso, ele vai citar o nome de algumas mulheres, não vai só se falar de forma genérica, ele vai citar. Achavam-se ali assentadas em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria, que no caso em Marcos fala que é a Maria Madalena e Maria, mãe de José. Observaram onde ele foi posto. No caso, essa Maria, mãe de José, a gente lembra que foi citado Maria, mãe de José, que era mãe de Tiago menor também. A gente lembra Maria, mãe de Jesus. Então, provavelmente aqui é Maria Madalena e a Maria, mãe de José, é a mãe de Jesus. Então, sua mãe, né, provavelmente foi ver onde seu filho seria sepultado. Em Marcos, diz que Pilatos admirou-se, né, que Jesus já tivesse morrido quando José de Arimateia foi pedir o corpo. Então ele chamou o centurião e perguntou se havia muito tempo que ele tinha morrido. E após certificar-se, né, pela informação do comandante, né, do centurião, ele cedeu o corpo a José. Então é citada essa parte. E, e outra parte também que é muito importante, né, citada no Evangelho de Mateus, é que a parte do sepulcro guardado, né? Porque lembrando que Jesus tinha mencionado que ressuscitaria ao terceiro dia e os líderes judeus sabiam que Jesus tinha falado isso, então eles queriam certificar que não aconteceria nada de errado, nada que viesse a prejudicar. Tanto é que é dito que no dia seguinte, lá em Mateus diz que no dia seguinte, no caso sábado, no caso seria após o pôr do sol dessa sexta. Então, após o pôr do sol já estava considerado não mais o dia da preparação. Teria acabado e já era para se iniciar o descanso de sábado. Então, por isso que falou que no dia seguinte, no caso final da sexta, depois das 6 horas da sexta, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus. Então, reuniram-se os principais sacerdotes, os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, que significa mentiroso, enquanto vivia, disse: Depois de 3 dias ressuscitarei. Então, os principais sacerdotes e fariseus ficaram preocupados com que Jesus tinha falado isso, né? Chamaram de embusteiro, que é mentiroso, e pediram a Pilatos, né? Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos. Esse será o último embuste, no caso, a última mentira, pior que o primeiro, pior que a primeira mentira. Então estava preocupado que os discípulos roubassem o corpo de Jesus para dizer que ele tinha ressuscitado. Aí então Pilatos disse, né? Aí tendes uma escolta, um destacamento, enviou alguns soldados para que tomassem conta, né, da sepultura. Então ele falou: aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Então, indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando com selo oficial, né, a pedra e deitando ali escolta. Seria deitando ali escolta. Então eles ficaram guardando, né, o sepulcro, e só que a gente vê que depois Jesus ressuscita e eles ficam assustados. E a gente continua no capítulo 20, pessoal. É isso aí, espero que tenha entendido até aqui. Valeu, tamo junto.